Nós vamos ao nosso último período aqui, né? E como nós tínhamos proposto, nós vamos às perguntas. Obviamente que foram muitas perguntas, então, por questão de tempo, nós não vamos, provável que não vamos conseguir responder todas as perguntas, mas o maior número possível de perguntas serão respondidas. Amém, meus irmãos? Gostaria que os irmãos, dessem total atenção e depois, com a permissão do irmão Luiz, se o irmão me permitir, a gente pode liberar o áudio para os irmãos depois, das ministrações. Então não se preocupe que depois a gente vai liberar os áudios, os irmãos terem os áudios também, poderem ouvir, e vai ser muito bom. Amém? Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que é a hipergraça e quais os perigos dessa doutrina? O que é a hipergraça e quais os perigos dessa doutrina? A hipergraça é um movimento que tem ocorrido especialmente a partir dos Estados Unidos, mas eu quero ser bem prático na resposta em relação à hipergraça, e que hoje no Brasil tem mudado alguns princípios fundamentais daquilo que nós entendemos sobre a doutrina da graça. A questão da hipergraça é que ela barateia, ela dilui o que é realmente a graça de Deus. A palavra graça, como a palavra glória, essas palavras são as palavras mais profundas da Bíblia. Você não vai tentar traduzir a palavra graça baseada apenas num dicionário. Você precisa de um conceito celestial para poder entender o que é graça. O problema é que essa doutrina da hipergraça, ela tira do cristão um fundamento muito importante que está alinhado à graça, que é a responsabilidade. Então, qual é o equilíbrio? Graça, mas responsabilidade. O que tem promovido assim um evangelho barato, onde você se torna um cristão passivo, a graça fez tudo. Existe uma irmã gêmea da graça que chama a doutrina da impecabilidade. Às vezes as pessoas não assumem isso de maneira consciente, mas de maneira inconsciente, muitos aceitam essa doutrina. Eu mesmo conheci cristãos que creem que depois que você recebe a graça, você não peca mais. Então é muito perigoso. O que equilibra esse assunto é a graça, mas a responsabilidade. A graça nos torna ativos e não passivos. A graça nos leva a viver com responsabilidade e não de forma passiva. Então, se a graça fez tudo, não importa, eu vou viver do meu jeito. Esse evangelho que nos leva a viver uma vida lavonteira não é evangelho, é o eu-evangelho, é o que eu quero, é minha axiologia, não é teologia. Então, sendo bem objetivo na resposta, equilibra, irmãos, graça mais responsabilidade. A graça sem responsabilidade não é graça. Chame do que quiser, não é graça. Não queira diluir aquilo que é sagrado no coração de Deus. Lembre-se, graça é Deus dar o que nós não merecemos. Graça é Deus dar o que nós não merecemos. Então não torne isso barato, porque para você é graça, para Deus é tudo. Certo? Graça é sinônimo de Cristo no Calvário. Como nós vamos pegar uma verdade tão profunda como essa para vivermos uma vida barata? A graça não me dá o direito de viver uma vida barata. A graça me dá o direito de viver uma vida cristã responsável. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, mais uma pergunta. Irmão Luiz, como foi o processo para o Senhor romper com um sistema religioso? O Senhor teve medo do dano que podia ser gerado?
Por exemplo, saída de outros irmãos da igreja, ofensa, acusações ou algo do tipo. Então, como foi o processo e se o senhor teve medo, né, de gerar dano com esse rompimento com o sistema religioso? Eu vou contar para vocês onde congregava, mas não vale a pena rir, tá bom? Eu era pastor da Assembleia de Deus. Tem muita gente que fala, mas você era da Assembleia de Deus? Sim, eu nasci na Assembleia de Deus. Eu era Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus que eu tenho no coração não é que as pessoas conhecem hoje. A Assembleia de Deus, eu e minha esposa, a gente lembra muito isso quando a gente era jovem, como a gente amava a santidade. Os cultos de orações eram lotados. Mas eu me tornei pastor muito jovem. Eu fui um dos pastores mais jovens da história da Assembleia de Deus no Brasil. Eu fui consagrado com 21 anos a pastor. Foi um escândalo geral. Me tornei pastor com 21 anos e eu tive o privilégio de ter um pastor piedoso que me ajudou e caminhei do lado dele. Estava contando para os irmãos ali. Me tornei pastor muito jovem e eu fui pastorear comunidades simples, de pessoas simples. Eu já tinha formação teológica. A minha formação teológica durou um período de aproximadamente 7 anos. Então, estudando teologia ainda, já havia me formado, que eu fui para o seminário com 18 anos. E fui estudar um curso superior de teologia em Pindamonhangaba, São Paulo. Era um seminário americano. Então, quando terminei, voltei, enfim, eu sou cristão desde os 7 anos de idade. E quando eu me tornei pastor, logo eu fui pastorear depois comunidades grandes, e já com 27 anos eu era pastor de uma sede em Goiânia. A cidade de Goiânia tinha 7 catedrais, sedes. Hoje deve ter muito mais. E eu era pastor de uma delas. E então, eu tenho uma história, eu não sei se dá para contar a história. Dá. Eu já contei para ele. Nós queremos ouvir. Então, eu era pastor numa comunidade e quando eu chegava nessa comunidade, a rua não tinha lugar de estacionar carro. Eu fui pastor lá durante 5 anos e 8 meses. E ao final desse período aí, já completando uns 4 a 5 anos, eu comecei a ler os livros do irmão Otmani e de outros irmãos também que mostravam um evangelho bem diferente. E eu dava aula numa comunidade chamada Luz para os Povos. Então ali eu tinha mais liberdade de estudar com eles, falar a linguagem deles. Onde o pastor Aloysio, vocês conhecem, pastor Marcelo, também davam aula. Bom, enfim, e fui conhecendo muito da palavra de Deus. Eu fui vendo que eu vivia um sistema clerical, onde os pastores, eles tinham muito mais fome pelo poder do que pelo servir. Essa politicagem toda, que vocês já devem ter ouvido falar, aquilo me incomodava. Eu era um pastor jovem, eu tinha muita fome de Deus. Ter estudado a palavra de Deus não me tornou uma pessoa intelectualmente superior a eles, porque eu tinha muita fome de devoção. Então eu fui aprendendo com pessoas simples, homens simples, aqueles homens simples, que mal sabiam a diferença do zero para o homem. Eu via neles muito mais vida do que naqueles engravatados, que eram conhecidos como pastores presidentes. Então, quando eu estava nesta comunidade, era uma comunidade que era muito generosa comigo. Então, eles iam lá na concessionária e compravam um carro muito bonito e me davam. Eles faziam muita coisa, porém eu não era feliz. Eu não conseguia entender e achei que eu tinha um problema. Então, quando eu chegava na comunidade, eu tinha 2 filhos pequenos. Então a rua estava lotada de carro, mas eu podia chegar a hora que fosse, eu podia chegar de viagem, chegar atrasado à reunião, a minha vaga estava guardada, ficava um irmão esperando eu chegar. Então ele tirava, eu estacionava o carro, tirava o cone, aí eu ia entrando, o local podia estar lotado como fosse, eu e minha esposa tinha a cadeira, mas aquilo me incomodava. Eu não entendia o que estava acontecendo, eu pensei que eu tinha um problema. E todos os dias, quando eu ia tirar o carro, eu virava para minha esposa e dizia: eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Mas deixa eu contar uma história para vocês.
Certa feita, tinha um homem que veio a São Paulo. Ele era um homem que tinha uma profissão que ele viajava o mundo. Então ele descobriu, ele tinha um problema. E ele estava em São Paulo e descobriu e soube que São Paulo tinha um grande psiquiatra, muito importante, que foi indicado para ele lá na França. Então ele procurou aquele psiquiatra e disse assim para aquele psiquiatra: olha, eu estou aqui porque alguém me disse que você pode me ajudar. Eu tenho uma tristeza que nada tira de mim. Eu não consigo fazer ninguém feliz. Eu já fiz de tudo, todo tipo de terapia. Já fui para a Ásia, já fui para os Estados Unidos. Ninguém consegue me ajudar. Eu já destruí 4 casamentos. Eu não faço ninguém feliz. E eu vou ficar 15 dias aqui. Eu queria que você me ajudasse. E o psiquiatra ficou olhando para ele e disse: então vamos começar a nossa terapia. Todos os dias. Então 15 dias de terapia. Quando chegou lá para o 13º dia, o psiquiatra disse: e aí, o que tem melhorado na sua vida? Ele falou: nada. Eu não consigo sorrir. Eu não consigo fazer ninguém feliz. Aí ele falou: olha, vou te falar uma coisa. Não sei se você viu, tem um circo aqui em São Paulo, que é mundialmente conhecido. E eu fui lá ontem com meu filho. Eu nunca vi um palhaço como aquele. Para mim é o melhor palhaço que eu já vi. Por que você não vai lá conversar com o palhaço? Ele disse: o palhaço sou eu. Então essa história falou muito ao meu coração. Eu vi que eu era o palhaço, né? Eu não conseguia ser feliz. O que estava acontecendo? Então minha esposa disse: olha, você tem que procurar um psiquiatra, você tem que pedir ajuda. Então, aí eu contei aqui rapidamente para os irmãos. Então eu ia para os Estados Unidos, eu resolvi ir embora. Eu recebi um convite para pastorear nos Estados Unidos. Então quando estava preparando tudo, ia ficar aqui mais ou menos uns 3 meses. Um grupo de irmãos que nós já estávamos estudando sobre o Evangelho de Deus, baseado em Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Isso dentro da Assembleia de Deus era um escândalo, porque quando a gente falava do reino, falava sobre salvação e reino. Salvação você recebe pela graça, agora o reino é conquista. Aí a gente falava sobre a obra da cruz e o caminho da cruz, salvação e reino. Você imagina esses assuntos, irmãos, estudando pecado e pecados, né? Então quando a gente passou alguns anos estudando isso, aí agora eu vou embora rapidamente. Eu estava dando aula para os jovens num domingo de manhã na escola bíblica. Era no andar superior. Era uma classe que tinha 100 jovens. E naquela manhã eu falei sobre o mover da nuvem. Não essa mensagem que estudou aqui, foi bem simples. Aí eu falava que a nuvem movia e eles moviam. Era a direção da nuvem que os guiava. Mas eu tive uma experiência sobrenatural no meu espírito aquele dia. Quando terminou aquela aula, eles desceram. E eu fui acompanhando eles e fiquei no pé da escada e fiquei olhando aquele tanto de jovens caminhando. Então uma voz foi muito clara. Irmãos, foi uma experiência minha, não se iluda com isso. E nem é para edificar ninguém. Mas foi uma experiência que o Senhor me deu. Foi muito claro uma voz que veio ao meu coração que disse assim: a nuvem foi e você ficou. Então naquele dia, como eu tinha uma proposta de ir embora para os Estados Unidos, eu desci, pedi ao secretário que fizesse uma convocação para todos os pastores. Aí eu fui para casa, almocei, cheguei para minha esposa e disse: eu vou tomar uma decisão muito, muito séria. E eu só preciso que você diga para mim se você vai comigo até o fim. Ele disse: vou. Falei: a gente vai embora. Aí ela ficou assim meio paralisada, mas eu tinha reunião e fui para a reunião. E lá eu me desliguei. Então foi um choque, E eu falei: olha, como eu já tenho um convite para os Estados Unidos, eu vou embora para os Estados Unidos. E aí contei para os irmãos ali rapidamente. E já tinha passado alguns dias. Então imagina, vou tomar aqui o Agenor, imagina ele chegar lá em Cruzeiro do Oeste e falar assim: irmãos, hoje é meu último dia, eu estou despedindo de vocês. Imagina, aí vai ter infarto, vai ter gente.
vai ter gente chorando. Imagina ele voltando para casa, e na minha época não tinha WhatsApp, mas eu tive que desligar o telefone da tomada. Então a gente morava num prédio, eu disse, olha, para pessoa na portaria, não liga lá em casa. Então foi muito complicado, porque eu estava tomado de uma angústia tão grande que para mim a dor deles não importava. Importava era a dor que eu estava sentindo. E o meu medo é que eu estivesse com uma depressão profunda. Então, naquela noite, liguei nos Estados Unidos lá, conversei com os pastores, que já estavam, não foi um processo, não estou entrando nesse detalhe, mas enfim, passou uns dias, um grupo de irmãos chegaram e disseram, Luiz, você vai para os Estados Unidos, vai deixar a gente aqui. Você nos ensinou sobre o reino, sobre a cruz, sobre o que é Cristo, Cristo de uma forma tão profunda. Você nos mostrou que a igreja não é uma organização, é um organismo. Isso na Assembleia de Deus era motivo até de expulsão. Você nos mostrou um Cristo não institucional e essas coisas todas. E agora você vai nos deixar? Aí eu falei, olha, vamos reunir, eu tenho 3 meses aqui ainda, vamos reunir para a gente meditar no Senhor. Então durante aqueles 3 meses eu fiquei ali estudando com eles. Só que cada reunião que a gente tinha, o Senhor como que arrebatava o nosso coração. O céu estava muito mais aberto com aquele grupo de pessoas do que lá na Assembleia. E eu chegava para a reunião, eles já estavam lá todos com a Bíblia aberta. Eu lembro que uma vez nós fomos estudar sobre a teologia do nada, aquela história de Davi na caverna do Adulão. Os irmãos não queriam ir embora. Então sabe o que aconteceu, irmãos? Quando chegou o final, os pastores vieram dos Estados Unidos para fazer a transição da... Então um dos pastores que pregou naquela noite, ele chegou à conclusão que eu não devia ir. E ele perguntou, você quer ir, Luiz? Eu falei, não, eu quero ficar. E já são 25 anos. Qual foi o dia que eu me arrependi disso? Nunca. Então eu pensei que nós éramos uma comunidade estranha. Eu pensei, o que a gente vai fazer? Aí tentei alianças. Aí eu tinha uns amigos em Curitiba, da Comunhão Cristã Aba. Então vou ter comunhão com eles, vamos agora ser Comunhão Cristã Aba. Aí um dia a gente foi Comunhão Cristã Aba. Aí fizemos uma placa de 12 metros de comprimento, colocamos lá em cima do local, Comunhão Cristã Aba. Aí um dia veio uma chuva torrencial em Goiás, arrancou essa placa, jogou em cima da casa do vizinho, quebrou as telhas, uma confusão. Aí no outro dia eu fui chamado lá. Aí já nem fui, mandei os pedreiros ir lá, vai lá, conserta, reforma a casa. Depois que tiver tudo pronto eu vou, porque a mulher do homem estava grávida. Aí eu fui lá, pensei, ele vai me xingar, vai gritar comigo, mas eu vou lá preparado. Aí fui para pedir perdão para eles, desculpa. Chego lá, a mulher saiu, o homem saiu. Falei, olha, desculpe, tá. Ele falou, não, tranquilo, não aconteceu nada grave não. As telhas aqui, graças a Deus a gente aqui, o pessoal veio, mas uma doçura. Eu falei, tá tudo bem com vocês? Eu falei para a mulher, você está bem? Ela falou, estou. Aí eu voltei e fui orar, falei, Senhor, agradeço por esse casal. Aí fiquei ali meditando. Aí o Senhor colocou algo no meu coração. Você deve se reunir debaixo do meu nome. Do meu nome. Aí eu fui lá na Comunhão Cristã Aba, aqui em Curitiba, para poder assinar os contratos de comunhão. Estava numa mesa. Ele é muito organizado. Aí estamos lá sentados e um dos irmãos que estava presidir a reunião foi atender um telefonema. Gente, eu estou sendo prolixo, vocês podem falar, irmão, para, nós estamos cansados, que eu mudo aqui para... Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Estava ali sentado. E aí o irmão virou assim e falou, Luiz, vocês, como é que vocês estão reunindo? Eu falei, a gente está reunindo nas casas, na simplicidade. Não, como assim reunindo nas casas? Você já pegou o programa de reunião nas casas? Você não pode reunir de qualquer jeito, tem um programa, tem a quantidade de hinos, a forma dos hinos, porque você está debaixo de uma cobertura agora, não é do seu jeito não. Aí começou a me dar uma vontade de vomitar, assim, desculpa expressar isso, deu aquela náusea, falei, gente, eu posso ir no banheiro? Aí eu fui no banheiro. Aí quando eu saí do banheiro, aí eu olhei assim, tinha a porta de saída.
Aí eu pensei, meu Deus, aquela alegria. Quando eu olhei lá para dentro, aquela tristeza quando eu estacionava o carro, lembra? Aí eu falei, não. Me lembrei de um coronel. No dia que eu saí da Assembleia de Deus, um coronel me chamou. Ele falou assim: Luiz, eu não vou com você. Eu não quero saber o que vai acontecer da sua vida, mas eu quero te dar uma palavra. Certa feita, havia um pelotão de fuzilamento, e o comandante do pelotão colocou uma porta com uma cortina preta. Então ele dizia para as pessoas que iam ser fuziladas: você quer ser fuzilado ou passar por aquela cortina preta? As pessoas querem ser fuziladas, um por um. Aí um soldado chegou para ele e falou assim: comandante, o que tem de trás daquela cortina preta? Ele disse: a liberdade. Aí naquela hora eu lembrei: aqui é a cortina preta. Eles estão até hoje me esperando lá para essa reunião. Eu nunca voltei. Sabe, irmãos, eu falo isso com respeito, é claro. Então, ali a gente foi entendendo, e a gente achou que a gente era único, éramos os únicos que queríamos a centralidade de Cristo, que não queríamos viver de uma forma institucional, clerical, que os ministérios, apóstolo, evangelista, pastores, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, era a mão de Deus, não era uma instituição de homens, eram homens dádivas, vaso nas mãos de Deus. Então a gente foi estudando tudo isso, só que a gente achava que éramos os únicos. E foi aí que um dia um irmão falou assim: Luiz, tem um grupo de irmãos lá em Contagem, parece que eles pensam igual a gente, eu vou lá, está tendo uma conferência. E ele foi. Mas deixa eu contar uma história antes dessa. Um dia eu estava lendo um livro do Otto Maniz chamado O Corpo de Cristo, a Realidade, que eu contei uma história que passou na frente da outra. E quando eu vi o prefácio desse livro, eu li chorando. Eu falava: Deus, é isso que eu quero, é isso que eu busco, sermos o corpo de Cristo, um lugar onde o Senhor seja tudo, onde nós possamos verdadeiramente viver o Senhor. Então, eu li esse livro e vi que o prefácio dele foi feito por um irmão aqui no Brasil. Então eu liguei na editora, era 6 da tarde, liguei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pensei: gente, não tem um porteiro, não tem ninguém limpando essa editora nessa hora, ninguém ouve esse telefone. De repente alguém atendeu, e quando atendeu eu estava tão desesperado. Eu falei: olha, eu sou Luiz Fontes, eu moro aqui em Goiânia, e eu li esse livro, O Corpo de Cristo, a Realidade, e esse livro me trouxe mais desespero, e eu estou precisando de ajuda, eu preciso que alguém me socorre. Tem como você dizer para esse irmão que escreveu o prefácio e ter o nome do irmão, que ele pudesse falar comigo? Eu preciso falar com ele com urgência, eu estou em desespero. Aí o irmão falou assim: sou eu. Eu falei: irmão, eu preciso falar com você. Ele disse: onde você mora? Goiânia. Ele disse: essa semana eu vou lá na sua casa. E ele veio. Aí ele falou assim: você está pensando que você é o único? Você está pensando que Deus só falou com você? Existem muitas pessoas há muito mais tempo que vocês, como os irmãos há 40 anos, que buscam a mesma coisa, a centralidade de Cristo, o governo de Deus na sua casa. Então foi aí que esse irmão foi a Contagem, e ali quando ele chegou, ele encontrou um irmão. Ele disse: Luiz, me ligou, Luiz, eu estou em pânico. Falei: o que foi? É que eu cheguei aqui em Contagem e encontrei um irmão chamado Dino Iá Francesca, um colombiano. Falei: e aí? Você sabia que ele está orando por nós? Você sabia que ele já está orando? Ele soube por meio desse irmão do prefácio que contou para ele. E você sabia que ele está indo para Goiânia para conhecer a gente, para conviver com a gente? Então esse irmão foi. Aí um dia que a gente viu que tinha 25 comunidades que já caminhavam há muito tempo, tendo a mesma experiência que a gente teve. Então hoje a gente olha para trás assim, depois de 25 anos, e você vê assim, centenas e centenas de comunidades, como vocês que querem o Senhor, comunidade de homens simples, que não estão aí buscando estrelismo, pessoas que querem o Senhor, homens que amam o Senhor, como o Agenor, como o Ronaldo e tantos de vocês,
que não querem viver debaixo de um sistema que age como se fosse empresa, uma instituição, mas pessoas que buscam hoje um testemunho adequado e bíblico de ser igreja. É um processo, mas eu tenho certeza que amanhã vocês vão olhar para trás e é vocês que vão estar sentados aqui dando resposta em muitos lugares. Amém. Eu respondi várias perguntas lá porque tinha pelo menos 5 ali. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma. Irmão Luiz, como funcionam as reuniões na comunidade local em que o senhor está inserido? Reunião do Partir do Pão, reunião nas casas, como que funcionam essas reuniões nessa comunidade local? E eu acrescento aqui, né? Essas reuniões que acontecem na comunidade em que o senhor está inserido, acontece também em todas as demais comunidades? É algo hegemônico ou não? Não, não é. Cada comunidade ela tem a sua particularidade. Quanto a nós ali em Goiânia, e a gente se parece muito, até com vocês mesmo a gente se parece. Também como o Cruzeiro do Oeste, a gente se parece muito com vocês, em muitos aspectos. Primeiro que não existe uniformidade, mas existe a unidade na diversidade, né? Quanto a nós, a gente ficou muito tempo de uma forma e de outra, como vocês podem imaginar. Mas um dia nós estudávamos sobre esses 4 fundamentos: Cristo, a Igreja, a Cruz e o Reino, aquelas 4 nascentes lá do Jordão. E a gente estudou também, junto com isso, Atos 2:42. Então, a partir daí, a gente começou a entender, durante um processo aí de quase 6 meses, estudando sobre isso, de forma sistemática, nós vimos que precisaríamos nos tornar, na nossa forma de reunião, isso eu falo, irmãos, não como exemplo e modelo para vocês, mas contando da nossa experiência, respeitando a pergunta, porque eu temo que isso possa soar que eu esteja dando um exemplo de como vocês andar, longe de mim. Unidade na diversidade. Mas na nossa experiência, a gente, quando leu Atos 2:42, nós sentimos a necessidade de, em primeiro lugar, tornar a reunião da mesa, que é a ceia, a reunião fundamental, a principal da igreja. Então, durante mais ou menos uns 6 meses, nós estudamos sobre a ceia, buscando todos os documentos do passado, buscando revelação. A gente ficou muito tempo estudando sobre isso, ensinando a igreja. E aí nós tiramos todas as reuniões e começamos com a mesa. Todos os domingos de manhã nós partimos o pão. Todos os domingos. É a principal reunião da igreja. É uma reunião que ela começa primeiro, antes de começar, todos os anciãos, os presbíteros, aqueles que exercem o ministério pastoral, todos os irmãos do ministério da palavra, a gente se reúne bem antes, para termos um tempo de oração, para que o Senhor traga graça, o Senhor derrame sua unção e direção na reunião. E é claro que já tem um irmão que vai ministrar, aquele que tem o encargo da palavra. Todas as mensagens são mensagens que estão voltadas à pessoa e obra do Senhor Jesus na sua mesa. Então, aí temos essa reunião. É uma reunião de muito júbilo, de muitas orações e cânticos. É uma reunião que tem muito choro, muito quebrantamento. É um júbilo. É uma coisa muito especial. Mas demorou a igreja entender isso, porque nós tivemos que tratar desde a parte de música, aos irmãos que servem, para que não ficasse uma coisa engessada, mas que houvesse uma liberdade do Espírito sobre toda a Assembleia, e que os irmãos tivessem um olhar para a mesa com uma profunda devoção, como se eles estivessem aos pés do Calvário. Então, mostrar aos irmãos isso, que eles deveriam estar ali a cada domingo de manhã, como se eles estivessem há 2000 anos atrás aos pés do Calvário, para que essa visão da mesa ela pudesse nos unir àquela cruz onde nosso Senhor Jesus foi morto. Então nós temos ali o banquete do Calvário. Então isso foi crescendo. Imagine quase 20 anos em torno disso. Então cresceu de uma maneira muito especial. Então, a partir disso, outra coisa que nós entendemos é que a oração congregacional. Então nós oramos todas as segundas-feiras, mas nós não oramos aí também da mesma forma, ensino, porque os irmãos oravam assim: Senhor,
abençoa todas as crianças de Goiânia, Senhor, abençoa todas as pessoas. Aí tiramos tudo isso dos irmãos. Para aí, Deus não ouve orações genéricas. Oração congregacional, em primeiro lugar, nós oramos a mente do Senhor. Então ensinamos os irmãos sobre a mente do Senhor na oração. Segundo, vamos orar a palavra. O que o Senhor está falando? Por exemplo, o assunto lá de Goiânia agora é a urgência do despertamento espiritual. Então tudo que foi ministrado, está sendo ministrado na reunião do Ministério da Palavra, que é na quinta-feira, é o que nós oramos na segunda. Aí nós ensinamos para os irmãos que orar não é o nosso falar com Deus, orar é o falar de Deus, é as demandas do Senhor. É claro que também nós oramos pelos irmãos, que lembramos dos que estão doentes. Então ensinar os irmãos a se envolver com as demandas presentes de Deus numa reunião congregacional de oração. Então não tem aquela coisa, eu trago minha caixinha de oração, aí eu abro lá, aí pego qualquer oração e jogo no meio dos irmãos. Então aí nós ensinamos os irmãos a ouvir os irmãos orando e orar com eles. Não é cada um chega parecendo uma tribo de índio, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém sabe o que está orando. Não, um ora e os outros oram com ele, concordando, confirmando, reafirmando que ele está orando. Então é uma coisa sem palavras. Quando a igreja foi entendendo isso, os irmãos foram amadurecendo, essas coisas não se rompem mais. Então nós temos segunda reunião de oração e temos a igreja nas casas, que é algo que eu tenho certeza também vocês têm, o Cruzeiro também tem. Então a igreja nas casas, os irmãos preferiram estudar nas casas o que está sendo estudado no Ministério da Palavra, da quinta, que são feitas sinopses, em forma de lições, para que não haja aquela coisa, cada um traz o seu ensinamento. Isso não foi imposto, foram os próprios irmãos que entenderam. Nós não temos que ficar um ensinando sobre graça, outro está ensinando sobre a volta de Jesus, outro está ensinando sobre a plataforma do governo do anticristo, não. Qual é a mente do Senhor na sua palavra sobre a sua assembleia? Então, um grupo de irmãos trabalham sobre isso, pegando as palavras, transformando em sinopse, transcrevendo, organizando em sinopse, fazendo em lições, e assim a igreja está sendo ensinada em uma só palavra. E aí tem um grupo de vários casais, sempre 2 em cada casa, servindo. E aí nós temos também outros trabalhos, a comunidade lá tem um acampamento, que vive em função de servir a igreja. Então as inscrições são baratas, nós não fazemos comércio de nada, tudo que diz respeito à igreja é da igreja. Então nós temos encontro de casais, encontro de crianças, encontro de homens, encontro de mulheres, vários encontros que a gente tem durante o ano, a gente chama de encontros pastorais, onde os próprios anciãos estão ministrando à igreja, sobre família, jovens, enfim, né? E no final de semana, a gente dedica as reuniões de final de semana, exceto a mesa do Senhor, aos nossos jovens. Estou sendo prolixo, gente? Não. Pelo amor de Deus, eu acho que eu estou. Não, tá não. Para a gente é importante os detalhes. Vocês são educados demais, meu Deus do céu. Vamos lá, mais uma pergunta. Como conciliar um lazer ou entretenimento com uma vida constante de oração? Nosso tempo de lazer, como bem utilizá-los? Claro. Que a Bíblia diz, remendo o tempo porque os dias são maus, né? Efésios 5,16. Você se lembra que eu disse que tempo é uma questão de prioridade e preferência? A oração, de maneira pessoal, é claro, ela precisa ser a primeira e principal atividade da nossa vida. Então vamos colocar isso da seguinte forma, é a primeira, porque eu creio que o cristão, ele precisa ter a disciplina de, ao acordar, ele precisa orar, ele precisa, talvez você não consiga agora, mas pouco a pouco, até o momento que você vai se incomodar o dia que você não orar. Porque hoje quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente faz? Não precisa responder, eu já sei, pegar o celular e ver o WhatsApp. Olhar o WhatsApp. Então a gente precisa ter a disciplina de falar com Deus, de entregar o nosso dia, porque você vai depois perceber que isso vira uma disciplina de vida, e depois você vai cultivar a partir daí aquela vida de oração. Então você vai perceber que o seu próprio espírito, ele vai orando. Você está ali dentro do carro sozinho, ouvindo um cântico, orando,
Você começa a criar um hábito de oração no seu próprio viver. Agora, como conciliar lazer? A gente precisa aprender a administrar o nosso tempo. Olha, eu estava dizendo para os irmãos da mesa, não tem nada errado você gostar de um esporte, de você praticar, de você ir para a academia, cuidar do seu corpo, de forma saudável. Não tem nada errado nisso. Errado é quando nós queremos obsessão nas coisas. Você precisa cuidar, eu digo muito para os irmãos, que eu tenho mais liberdade com os homens. Eu digo para eles, você precisa cuidar do tempo com a sua esposa. Porque eu vejo muito os irmãos preocupados com os seus filhos, e tem que preocupar. Mas existe um detalhe muito perigoso, que muitas vezes o cuidado do casal, da mulher e do marido, muitas vezes é uma obsessão em cuidar dos filhos, só que os filhos crescem, vão embora e os dois ficam separados dentro de casa. O divórcio, antes de acontecer no cartório, ele acontece dentro de casa. Os filhos foram embora e vem aquela síndrome do ninho vazio. Pior do que isso, que dentro desse ninho vazio tem um casal que já está emocionalmente separado. Tem que cuidar dos filhos, mas é obrigação de um estar cuidando do outro também, na mesma proporção. Às vezes, eu digo para vocês, com mais zelo ainda, eu tenho 38 anos de casado, e como eu queria ter ouvido isso quando eu tinha 20 anos, 21 anos, entende? Então eu digo muito para os meus companheiros, falo, olha, cuida, aprenda a remir o seu tempo, a organizar, planejar, entende? Para que vocês não vivam de forma desordenada. Muitas vezes a gente se mata pela vida da igreja, né? E às vezes vocês aí, colocam a esposa e saem arrastando ela de qualquer jeito. A mulher tem que estar, e às vezes a mulher não é igual ao homem. De verdade, irmãos, Deus deixou fazer a mulher por último. Já diz alguma coisa para você? Me diz muitas coisas, algumas eu não vou nem falar, irmãs. Mas olha, porque a mulher é delicada, e nós maridos, a gente esquece, e a gente quer que as irmãs tenham o mesmo pique do que nós. Então eu falo para os irmãos lá em Goiânia, a Luzia, minha esposa, não é a pastora, certo? Ela não é, ela é a minha esposa. Então não tem nada de vocês exigir que ela esteja à frente aqui de tudo, ela não vai estar. E quando os irmãos começam a envolver demais, volta, eu não posso chegar em casa e não encontrar ela. Aí você fala, irmão, mas isso não é domínio? Não, irmãos, eu preciso muito mais dela do que ela de mim. A nossa vida, senão a igreja absorve ela. Aí cadê minha esposa? Ela viajou para todo lugar. Nunca. Eu sou extremamente, eu creio que todos nós, a gente não quer admitir, mas nós somos extremamente dependentes das nossas esposas, e a gente tem que cuidar delas. Eu estou falando aqui para os irmãos que têm cargo ministerial na igreja. A gente às vezes não cuida. É claro que tem mulheres que são extremamente dinâmicas, eu acho isso bonito. Elas conseguem conciliar, elas se dão, elas cuidam, elas são ativas. Amém, eu dou glórias a Deus por esse tipo de esposa, acho bonito, né? O problema não é se a minha esposa é assim, o problema é que eu preciso muito dela, eu fico muito tempo fora. Então quando eu estou em casa, eu preciso muito de que ela esteja comigo, e ela entende isso. Você imagina, eu chego agora e daqui um pouco eu viajo, aí eu chego de novo, eu vou viajar de novo. Aí eu chego em casa, cadê minha esposa? Ocupadíssima com os irmãos. Ela cuida de uma ovelha muito trabalhosa que sou eu. Então eu acho que é você saber, e outra, irmãos, a gente tem que ter transparência, e precisamos de irmãos mais velhos do nosso lado. Então não tem nada a ver com lazer, você precisa apenas ter equilíbrio, remir o tempo da melhor forma possível. Eu não sei se eu fui claro na minha resposta. Foi, bem claro. As irmãs gostaram, né? Principalmente. Aqui são 4 perguntas, mas 3 já foram respondidas, né, nas anteriores. Aí tem a última pergunta, que é: fale mais sobre os trombeteiros na prática hoje. Olha, quando eu mostrei ali para vocês em Números capítulo 10, então que os trombeteiros eles tinham que olhar para a nuvem, né? Eles só tocavam a trombeta olhando para a nuvem. E Ronaldo citou o texto lá de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8: se a trombeta der o som certo, quem preparará para a batalha? Então essas figuras no Antigo Testamento, elas são tipológicas,
elas precisam encontrar no Novo Testamento uma explicação. Porque uma pessoa desavisada acha que a palavra de Deus ela não tem conectividade, ela não tem configuração, é um amontoado de coisas jogado ao vento e que caiu ali. Não é bem assim. Tudo tem um significado, um propósito, uma explicação. Então a hermenêutica bíblica da tipologia vai nos mostrar que esses trombeteiros, eles representam aquilo que está lá em Atos capítulo 13, versículo 1. Separai-me. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí mais embaixo diz: disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, quem são os trombeteiros? Qual é o papel deles? Não é avisar, não é ordenar a marcha do povo de Deus? Não é eles que tocavam as trombetas? Lá em Levítico 23, vai dizer que Deus deu as trombetas para poder convocar o seu povo, para uma santa convocação. Deus deu as trombetas para convocar o povo. Lá em Joel também vai falar sobre os trombeteiros, sobre as trombetas. Então, de maneira bíblica, nós vemos que o ministério dos profetas e mestres, que é o ministério da palavra constituído por Deus na sua igreja, é o ministério desses trombeteiros. Então, qual é o principal papel dos trombeteiros? É olhar os movimentos celestiais. Quem são os trombeteiros na prática? São esses profetas e mestres dentro de uma assembleia que estão conectados com os movimentos celestiais. Por isso que precisam ser homens que conhecem a palavra, porque é dentro da palavra que eles vão discernir o momento atual que nós estamos vivendo e que tipo de toque eles têm que trombetar, né? Porque se nós não somos trombeteiros, nós somos no mínimo zombeteiros. E Deus não tem zombeteiros, Ele tem trombeteiros. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui é a pergunta de um pastor, com certeza. Porque começa com como. Como fazer a transição do governo da igreja, né, para o presbitério? Ou seja, a intenção da pergunta é como fazer a transição de um governo clerical pastor único para um presbitério. Bom, irmãos, não é fácil. Dentro de uma cultura eclesiasticista, é muito delicado isso. Por quê? Porque não é fácil, irmãos. Você precisa primeiro do ensino. Ensinar que o presbitério, todo o ministério local é plural. E a gente precisa ser cuidadoso nisso. Encontrar homens chamados por Deus como dádivas dentro da assembleia. Esses homens precisam ser homens que são conhecidos pela maturidade, tanto no testemunho pessoal também como a maturidade espiritual, que é característica do ministério da palavra. Homens que têm maturidade na palavra, homens que têm maturidade na vida, homens que têm aprovação da igreja, aprovação da sua esposa, homens que são reconhecidos pelo seu testemunho de serviço. O grande perigo é a gente fazer aquilo que aconteceu lá no livro de Atos. Os irmãos entenderam que havia uma necessidade, e aí eles jogaram lá uma sorte e escolheram quem? Matias. Você não vai encontrar o nome de Matias na sequência, né? Sabemos que ele foi separado. Faz o paradoxo entre a escolha aqui de Pedro e os demais irmãos com Atos 13. Então eles escolheram alguém por causa da necessidade. Então a gente muitas vezes faz isso por necessidade. Eu conheço assembleias onde tem um irmão só conduzindo. E sabe por quê? Porque não há pessoas que têm crescido ao lado dele, que dão testemunho. E aí você vai dizer: não, irmão, mas tem que ser plural. Se não for plural, nada é imposto. A medida de Deus é o fluir. Então a gente tem que tomar cuidado. Essa transição é delicada. Não devemos fazer nada de forma compulsória. Muito cuidado com isso. E observar esse ponto. A gente pode agir como os apóstolos ali no início do livro de Atos. A gente age por necessidade. O Espírito Santo não age por necessidade. Ele separa homens para ele. Entende?
Então é algo que tem que fazer com muito cuidado. Se vocês têm entendido encaminhar de uma forma plural, no sentido do governo, tome muito cuidado. Eu, andando por muitas assembleias, eu vejo a grande confusão. E digo uma coisa para vocês. Sabe qual é o maior problema das igrejas locais hoje? Não é o grupo de louvor. Não é os irmãos que não estão participando da reunião de oração. Eu poderia citar muitas coisas. O maior problema das igrejas hoje são os irmãos que servem, os anciãos. Então, por isso que hoje eu falo para vocês, essa transição não é fácil, ela precisa ser feita com a direção do Senhor, acompanhamento de irmãos maduros, porque vocês talvez vão querer agir por necessidade. Algumas assembleias, nós temos uma comunidade de irmãos aqui em Belo Horizonte, comunidade muito grande. Lá eles não têm essa coisa assim, ó, quem é o presbitério? Eles não se assumem. Mas se você ficar 10 minutos lá na comunidade, você vai ver só aquele irmão ali, aqueles ali, deve ser. Você pode perceber que existe um peso espiritual sobre alguns homens e a comunidade não se estressa. Entende? Então essas coisas precisam ser vistas com muito cuidado, porque se a gente começar a achar, não, tem que fazer, vamos fazer, e aí eu creio que vocês podem correr o perigo de errar. Certo? Ok, muito claro. Outra pergunta: como é feita a correção de pecados no meio da congregação? Como fazer a correção de pecados no meio da congregação? Bom, vamos pensar de uma forma geral, é através do ensino da palavra, mas no aspecto particular, cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso. Quando o pecado é público, ele tem que ser tratado de forma pública, mas eu penso que a gente precisa observar que é algo que muitas vezes as igrejas não observam. Existe uma palavra que ela precisa fazer parte do nosso vocabulário e comportamento: ética, não é? Então eu conheço, por exemplo, uma situação que eu fui numa comunidade muito querida e lá um irmão pecou e foi algo, trouxe um escândalo muito grande. Então o que os irmãos entenderam? De trazer aquele irmão na frente e ele confessar para toda a igreja: uau, né? E até hoje eu estou colhendo o estrago disso. A correção, em primeiro lugar, ela tem que vir por meio do ministério da palavra, porque cada caso é um caso, isso é complexo. Mas vamos pensar em alguém que cometeu um pecado que trouxe dano para a igreja. A correção nunca é no sentido da exclusão, mas a correção precisa ser no sentido do acolhimento, de convencer a pessoa. Ela está convencida que errou, não interessa se foi ela que colocou fogo na torre, entende? Não interessa. Interessa se a igreja está madura para poder tratar as pessoas, porque Deus perdoa, quem não perdoa é a igreja. Ensinar os irmãos o perigo da fofoca. Sabe qual é o problema de tratar o irmão que peca? É porque existe aquelas pessoas que têm boca de sapo, língua de serpente, estômago de urubu. É o sinônimo do fofoqueiro. Meu Deus. Sabe? Isso precisa ser corrigido na igreja, porque quando a igreja é madura, se um corpo padece, todos padecem com ele. Qual é a alegria que a gente tem de saber que um casamento está sendo destruído? Todos sofrem. Então, eu gostaria de transformar essa pergunta. Não é como tratar no sentido disciplinar, mas Deus nunca disciplina ninguém excluindo. Deus disciplina, Hebreus 12:10, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Deus disciplina atraindo e não excluindo. Agora, se uma pessoa quer permanecer no pecado, ela precisa ser corrigida pessoalmente, ela tem que ser confrontada na palavra. Mas quando acontece alguma prática de pecado que expõe alguém, ela precisa ser cuidada. Então, assim, no que eu tenho visto, ter participado, o aspecto tem sido muito mais positivo quando você amadurece a igreja para poder cuidar dos seus. E se a igreja ela está nessa prática de igreja nas casas, fica mais fácil, porque começa a ser tratada a partir de lá. Entende? O problema não é o irmão que peca, o problema é o que a gente faz com o pecado do irmão, que a gente torna ele a nossa conversa de mesa. E deveria a gente pensar o seguinte: o primeiro membro que deve mover da nossa parte quando alguém peca não é a língua, irmãos,
é o nosso coração, é o nosso abraço. A igreja precisa ser um lugar de festa e de perdão. Porque senão vai chegar um momento, irmãos, em que a coisa pode cair para um lado assim, de uma banalização. A gente tem que ter, olha, eu digo para vocês, se vocês pregarem, eu sei que vocês fazem isso, pregue a palavra com seriedade e deixe a palavra como uma espada permeando no meio do povo. Deixa a espada, deixa a palavra, nada fica escondido. E a igreja precisa saber que ela está sendo pastoreada por verdadeiros servos de Deus, porque as pessoas terão temor de pecar, e quando elas pecarem, elas sabem onde elas vão encontrar ajuda, conserto. O problema é que muitas vezes a questão de pecado moral, sexual, se torna uma coisa muito banal, pela própria maneira como os cristãos vivem. Então, muitas comunidades, algumas que eu conheci, os irmãos não tinham a seriedade na exposição da palavra. Então as pessoas pecavam e ficavam por isso mesmo. Não. Precisa haver temor. A pessoa não vai chegar na mesa do Senhor, pegar o pão e comer, sabendo que a vida dela é um opróbrio. As pessoas têm que saber que no meio do povo de Deus é um lugar de santidade, é um lugar de seriedade. Isso tem que começar a partir do púlpito, para que haja temor. Nós somos frágeis e vulneráveis e suscetíveis ao pecado, mas quando o Espírito Santo está à frente, eu acho que esse assunto ele não se torna uma coisa assim recorrente, mas quando existe socorro, existe ajuda, existe restauração. Irmãos, falo para vocês, antigamente eu ficava pensando assim, nossa, por que não tem paralítico andando no nosso meio? Na verdade, por que não tem cego vendo? Mas eu descobri que existem milagres maiores do que um cego ver no nosso meio. Casamentos que estão lá na sala do juiz com o divórcio assinado, ser rasgado e o casamento ser transformado. Sabe qual é um milagre para mim que é maior do que ver um cego ver? É eu conversar com jovens hoje e eles demonstrar amor para o Senhor, vida consagrada para o Senhor. Eu falo para vocês, eu fico muito mais empolgado em ver jovens hoje amando o Senhor de todo o coração do que eu ficaria vendo uma pessoa, um paralítico andar. Na atual conjuntura é milagre a céu aberto. Então a igreja precisa ser um lugar de temor também. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma pergunta aqui sobre a atuação do presbitério. O que os presbíteros fazem na prática? Como eles servem os irmãos? O ministério dos presbíteros é o ministério pastoral, é o ministério de cuidado, de apacentamento, de guiar. Em primeiro lugar, lembre-se, Atos capítulo 20, versículo 28. Paulo diz assim, veja que coisa linda. Vamos pegar Atos, no capítulo 20, primeiro vai dizer assim que, no versículo 17, de Mileto chamou os presbíteros de Éfeso, lembra? Sim. Aí no versículo 28 vai dizer para os presbíteros, atendei por vós. Então o primeiro papel dos presbíteros é eles cuidar uns dos outros. Precisam ser homens que têm um relacionamento de verdade. Não são homens que estão ali disputando o púlpito, se comparando. Tem que ser homens maduros. Um presbitério onde tem ciúmes, onde tem competição inconsciente, não flui. A gente precisa amar o que o outro está fazendo. Se o Ronaldo está pregando, eu quero ser o primeiro, quero mostrar para vocês que eu sou o primeiro ouvinte dele. E quero dizer amém quando ele pregar. Porque muitas vezes a gente começa a fazer uma competição, isso é horrível, irmãos. Não faz isso. A gente tem que ter maturidade. A gente precisa do outro. Então é muito importante os presbíteros, atendei por vós, atende, cuide de vocês, cuide um dos outros e do rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra bispo, episcopo, é aqueles que têm uma visão mais ampla. Então os presbíteros precisam ser homens de uma visão e de um discernimento profundo sobre a assembleia. É aqueles que estão olhando
Sabe aqueles atalaias que ficam na torre? Assim é o papel dos presbíteros. Então eles são os presbíteros, eles têm a função de bispo, de episcopo. Aí o que ele diz? Os quais o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes. Então os presbíteros, eles têm a função de episcopo e também de pastorear, cuidar, alimentar, proteger. Quando você estuda o Salmo 23 à luz da cultura antiga, sabe como é que era o papel do pastor? Ele era um homem corajoso. Primeiro, o pastor tinha que ser corajoso. Se ele não tivesse coragem, ele jamais iria querer ser um pastor. Sabe por quê? Porque ele andava quilômetros e quilômetros, porque aquela região não tinha muitos pastos verdejantes. E ovelha é o animal mais delicado que existe na face da terra. Eu tenho um amigo que é criador de ovelhas. Então ele me ensina muita coisa. Um dia ele falou para mim assim: Luiz, esses dias eu fui lá e coloquei comida para elas. Eu dei as costas, quando eu olhei, elas estavam tudo no outro lado. E eu corri para ir atrás dessa. Sabe o que é? Passou uma raposa carnicenta lá. E essa ir atrás da raposa. Eu falei: eu já vi essas histórias. É desse jeito, você dá a vida por elas, mas passa alguém ensinando outra doutrina. Entende? Esse é o papel do pastor. Naquela época não havia isso, irmãos. Então o pastor, ele andava e às vezes no final do dia que ele encontrava pasto, só que ele não tinha como voltar. O que ele fazia? Dormia. Ele dormia no relento. Então ele tinha uma matulazinha, uma mochilinha nas costas, que ele levava comida, carne seca, alguma coisa assim. Então ele tinha que comer, ou às vezes passar fome, para que ela se alimentasse. Depois ele tinha que encontrar águas tranquilas, porque elas não bebiam em água corrente. Você imagina o que é o trabalho do pastor? Então esse é o nosso trabalho: apacentar, cuidar, alimentar com o ministério da palavra. Usar vara. Para que servia a vara? Às vezes para corrigir, e o cajado para proteger. Então nós temos que ter esse papel de cuidar do rebanho, de dar a nossa vida por eles. Só Jesus é o bom, o grande e supremo pastor. E ele nos chamou para compor esse ministério que é só dele, servir a sua igreja. Bom, o assunto é longo, mas basicamente é isso. Glória a Deus, muito bom. Mais uma pergunta: viver a visão celestial para a igreja deve nos levar a investir mais em ter o evangelho nas casas e deixar os prédios estruturados? Olha, eu penso que isso aí é um pouco delicado. Eu vejo que a questão de nós termos igreja nas casas é muito bom. É muito bom para o apacentamento, para o cuidado, para a mutualidade. Não é verdade? Mas agora você imagina, para uma comunidade que tem 15 irmãos, tudo bem. Agora imagina uma comunidade que tem 100, 200, 300, 400, 500. Imagina o tanto que seria incoerente a gente ficar aí 500 pessoas espalhadas na cidade e você não vai ter esse contato aqui. Não é verdade? A gente não vai se conhecer. Então eu penso que ter um local de reunião para a gente celebrar a mesa do Senhor, ter nossas reuniões congregacionais. Então, como nós vamos ter uma reunião congregacional da igreja numa visão só de casas? Isso é bom numa comunidade que tem 15 pessoas, 20 pessoas. Mas uma comunidade que tem um número maior, eu penso que seria prudente ter um local onde nós pudéssemos, ou onde eles puderem, ou possam celebrar a mesa, ter reuniões congregacionais, ter uma reunião de ensino congregacional. Ok, glória a Deus por isso. Ouvi uma frase: nós damos 100% das nossas sobras para Deus. Como evitar que o cotidiano não tome o tempo de Deus? Aquilo que eu respondi há pouco, é saber remir o tempo. E tempo é uma questão de prioridade e de preferência. Cada um tem que responder por si, tem que ter consciência do que você está dando para o Senhor. Porque talvez essa pergunta que você está fazendo implica muito no contexto da vida que você está vivendo. Então, falando diretamente para essa pessoa,
eu gostaria que você fosse aos pés do Senhor e começasse a listar as suas prioridades, as suas preferências. E dentro disso, como é que está o seu tempo? Não é verdade? Então, tudo é feito na vida cristã com equilíbrio. A vida cristã é um equilíbrio. É doutrina e prática. É a graça com responsabilidade. É os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Não é? É tudo equilíbrio. Então, o tempo também tem que ter equilíbrio. As nossas prioridades têm que ter equilíbrio. Se a gente está dando 100% para Deus de sobra, esse é um problema pessoal. Eu acho que você precisa ver. Às vezes, você conhece, eu conheço irmãos, trabalham demais. Mas o que ele aprendeu ele não consegue dar 100% do tempo dele por causa do trabalho. Mas ele aprendeu a dar o melhor do tempo dele para o Senhor, naquilo que ele tem à disposição. Quando ele vai dar para o Senhor, ele dá o melhor. Entende? Vamos pensar aqui no médico. Eu conheço um médico cristão, você também deve conhecer. Então eu conheço eles não têm tempo. Muito comprometido. E interessante quando você vai conversar com essas pessoas, e estou falando de médico aqui, mas muitos aqui podem estar nesse contexto. Eles ficam sempre se ocupando, se justificando, porque eles sabem que eles não estão dando todo o tempo dele para o Senhor. E aí a gente muitas vezes constrange essas pessoas. O importante é que aquilo que você der para o Senhor, dê de todo o seu coração. E se você trabalha, sabe aquele trabalho que você faz da melhor forma, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Entende? Comece a entender que tudo que você faz para o Senhor. Que isso vai te libertar um pouco. Senão você chega, os irmãos falam: irmãos, tem muitos irmãos aqui que só trabalha. Você está juntando palha para Faraó, né? E você está aí trabalhando, Faraó está... Mas espera aí, você conhece o contexto do irmão? Então isso é um pouco delicado. Mas o que eu digo para vocês, para ajudar todos: tudo que você fizer, faça para o Senhor. E o tempo que você tiver, que você for dar para o Senhor, dê de todo o seu coração. A palavra para isso aí é sinceridade na devoção. Seja sincero, verdadeiro naquilo que você faz para o Senhor. Amém? Amém. Uma pergunta que talvez vai ao contrário dessa, né? Acho que vai casar. Existe ativismo positivo? Como eu queimo a minha vida para Cristo sem que isso seja ativismo? Bom, não existe nenhum ativismo positivo na vida da igreja, né? Eu não vejo isso como algo espiritual. Eu acho que todo ativismo é você oferecer o seu suor para o Senhor, né? Deus não quer o nosso suor. Eu penso que a gente precisa entender a vontade do Senhor a partir daquilo que a gente viu sobre Romanos capítulo 12. Nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós temos que ter uma mente transformada, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então muitos cristãos falam: não sei qual é a vontade do Senhor. O seu problema não está em não saber qual é a vontade do Senhor. O seu problema é que a sua vida não tem sido oferecida ao Senhor. Entendeu? É por você não saber oferecer, não oferecer sua vida ao Senhor. Aí quando você começa a tocar nesses pontos, aí você vai ver que a pessoa, ela não é de orar, ela não ama oração, ela não ama meditação na palavra, ela não tem devoção, ela não tem gratidão, ela não é generosa, a vida dela é dela. Aí ela pergunta assim: como é que eu faço a vontade do Senhor? Essa pergunta está errada, porque todas as pessoas que já me fizeram essa pergunta, eu falo: peraí, esquece a pergunta, vamos voltar, eu vou fazer a pergunta. E quando eu começo a fazer a pergunta, na quinta ela já tirou 0. Como que é a sua vida de oração? Você tem uma consciência que o seu corpo é um sacrifício? Você tem dedicado uma vida de consagração ao Senhor? Não, eu tenho dificuldade. Como é que é as suas prioridades? Aí você vê tudo distorcido. Eu falei: agora é eu que quero fazer a pergunta: como é que Deus vai fazer a vontade dele na sua vida? Responde para mim.
Aí sabe o que as pessoas geralmente falam? Não, é eu que quero saber. Eu falo, não, é eu que quero saber. Entende, irmãos? Então a gente quer que alguém funcione no nosso lugar. E as pessoas querem que a gente faça uma mágica para elas. Eu vou fazer uma mágica aqui, ó. Aí, entendi a vontade do Senhor. Entende? Que Deus não vai fazer dessa forma, irmãos. Então, se você quer entender qual é a vontade do Senhor, como servir o Senhor, como não fazer ativismo, vou colocar um texto aqui, ó. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade. É a grande pergunta, né? Qual é a vontade de Deus? Muitos daquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, expelido demônios, operado maravilhas. Aí o Senhor vai dizer assim: eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. A palavra iniquidade ali, anomos, é quebra de princípio. Entende? Então, como que uma pessoa está fazendo tantas coisas para Deus e não está fazendo a vontade de Deus? Está errado pregar? Não está. Não está errado você expulsar demônio, não está errado você fazer nada disso. Mas a questão é que você pode estar fazendo isso fora da vontade de Deus. Isso é ativismo religioso. Compreende? Porque a gente acha, nossa, eu estou pregando evangelho, estou fazendo a vontade de Deus. Será? Você está pregando evangelho, mas você cuida da sua vida? Você tem uma vida no altar? Você tem uma vida consagrada? Nosso primeiro papel aí, irmãos, no nosso serviço ao Senhor, não é fazer algo ao Senhor, é deixar o Senhor fazer algo em nós. Compreende, irmãos? Aonde começa a obra de Deus? Em mim. Então, primeiro, para que eu faça a obra de Deus, fazer a obra de Deus tem que ser resultado de Deus fazer a sua obra em mim. Amém? Amém. Vamos para a última pergunta. Tem algumas aqui, irmãos, mas a gente vai avançar muito. Os irmãos estão gostando, né? O irmão Luiz está cansado, irmãos, né? Está falando já há 3 dias, né? Vamos ter calma, né? Até para que ele possa voltar, né, irmãos? Outra vez. Ele vai lembrar de nós e falar: o quê? Balneário Camboriú? Nunca mais. Vamos lá. Poderia, por favor, esclarecer a questão que foi comentada brevemente na quinta-feira sobre a cobertura? Por que a cobertura é somente de Cristo? Bom, fique à vontade, fale tranquilamente. Eu nem sei o que vocês pensam sobre isso. Eu só acho que essa forma de cobertura estrutural, institucional, ela não é bíblica. Porque ela é uma cobertura que envolve dependência. Ela é uma cobertura em que você fica muito mais dependente da sua cobertura do que do próprio Senhor. E não existe mediadores entre Deus e nós. Não existe nenhum discipulado a alguém. Todo discipulado é a Cristo. Então eu já ouvi muito isso. Os meus discípulos. Um dia eu falei para o irmão: você tem quantos discípulos? Eu estou com 15 discípulos. Eu falei assim: lembre-se que você tem que morrer por eles. Entende? Você tem que morrer por eles. Porque se você não está disposto a morrer por eles, não chame de seus discípulos. Tá certo? Então são essas coisas. Eu falo assim com uma certa ironia, irmãos, mas isso é sério. Eu não creio que esse é o caminho de Deus para nós. Criar cristãos dependentes. De alguma forma, isso me dá uma certa posição sobre outros. Vou colocar um termo mais bíblico sobre isso. Você lembra que lá na igreja de Éfeso, o Senhor diz que aquela igreja, ela odiava a obra dos nicolaítas? Sim. Sabe o que significa essa palavra? Ela vem de 2 vocábulos: Nicaus e Laus. É o dominador do povo comum, do laicado. Está lá na Bíblia, tanto lá na carta à igreja de Éfeso, como na carta à igreja de Pérgamo. Entende? O Senhor aborrece a obra dos nicolaítas. E para mim toda forma de cobertura é nicolaísmo. Sim ou não, gente? Sim. Não está na Bíblia? Então por que eu vou colocar uma coisa? Mas você vai dizer: mas Moisés era cobertura de Jacó. Me dá só, ou de Josué. Me dá só o texto que diz isso. Não tem base, irmãos. Isso é uma forma de domínio.
Eu conheci muitas formas, muitas maneiras de cobertura espiritual que me assustava. Eu chegava em algumas comunidades e os irmãos tinham cobertura lá. Aí o irmão dizia: olha, se eu vou casar, eu tenho que chegar na minha cobertura e saber se ele me autoriza a casar. Se eu vou arrumar um emprego, eu tenho que pedir autorização. Para mim isso é abuso. O Senhor não está edificando isso. Isso não é edificação da igreja. Nós temos que entender, irmãos, que esse não é o caminho de Deus. Olha, vamos ler aqui algo mais profundo, né? Vamos sair dessa coisa rasa de cobertura espiritual. Como eu disse, né? É melhor você, se você quer cobertura, escolha logo um chocolate bem gostoso aí sobre a sua cabeça, que é melhor. Quando a Bíblia fala sobre os ministérios, olha a seriedade disso. Efésios capítulo 4. Veja aqui, ó, o objetivo do ministério. Ele deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Agora veja bem, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aqui aperfeiçoamento, ela vem de um vocábulo grego que é equipar, é preparar os santos. Não existe na Bíblia perfeição como nós entendemos. A palavra aqui teleios, que não é o vocábulo aqui. O sentido aqui é de equipar, é de preparar os santos. Aperfeiçoamento dos santos, equipar os santos para quê? Para o trabalho do ministério. Então nós temos que entender que existe a obra de Deus, a obra do ministério e a obra de cada um. A obra de Deus é de eternidade a eternidade. Aqui está falando da obra do ministério, mas já vai falar da obra de cada um. Quer ver? Equipar os santos para o trabalho do ministério. Aqui está a obra de cada um. Para a edificação, para que a igreja, a edificação é oikodone, para que possa a casa de Deus crescer. É para isso que existe ministério, não tem cobertura. Se tem algo que nós temos que considerar, é isso aqui. Fora disso aqui não tem cobertura. Se os irmãos, se alguém que pensar diferente, ok, mas eu não vejo base bíblica nenhuma para a gente criar uma outra forma de governo, de liderança. Eu não vejo, irmãos. Eu acho que esse é um caminho perigoso. Nós estamos extrapolando a palavra de Deus, porque para mim, se eu só chamar de cobertura, eu chamaria isso aqui, o ministério, porque são 5. O que é isso? É a mão de Deus. E tem um propósito, para equipar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E ele vai dizer mais ainda, observe bem: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, a estatura da medida, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você está vendo? Esse é o propósito. Agora, se você quer alguém quer criar uma outra forma de cobertura espiritual, porque isso aqui para mim, quando eu falo cobertura, eu falo com cuidado, certo? Agora, para mim, essa ideia de cobertura espiritual, isso aí é invencionice de gente que tem a mente vazia, certo? Isso aí não é o ensino bíblico. Para mim, essa é uma forma de manipular o povo de Deus. Não posso aceitar que isso seja bíblico e espiritual. Para mim isso traz prejuízo e atraso. Não existe nada que possa levar os irmãos a crescer, a exercer suas funções, do que aquilo que Deus faz por meio dos ministérios constituídos por eles. É isso que está na Bíblia. Então, muito cuidado, para a gente não ir além da palavra. Amém. O quanto o senhor acredita que o catolicismo romano, né, o sistema católico romano, ainda influencia, né, dentro da igreja que nós chamamos de igreja evangélica, né? Porque de certa forma a igreja evangélica como nós conhecemos hoje, eu não gosto desse termo, mas não tem como chamar,
ela sai de dentro da Igreja Católica Romana, né, na Reforma. O quanto desses conceitos católicos romanos do papado, né, da forma de organização clerical ainda nos afeta hoje? O meu medo é que o cristianismo, do jeito que está, esteja afetando o catolicismo. A cristandade como está hoje é um perigo para o catolicismo. Acho que nem o catolicismo que é a igreja evangélica de hoje. Sério, irmãos. Nós somos muito. Olha, eu estou falando nós, que eu estou excluindo todo, mas vamos tirar nós, né? Mas do jeito que está a cristandade de maneira geral, a pobreza, a mediocridade, essa forma como nós estamos vendo a igreja hoje, nos nossos dias, se a gente fosse voltar para o catolicismo, o Papa ia colocar um decreto: não os aceite. É uma vergonha, irmãos. Mas nós, e aqui eu estou quase com o coração de Daniel, lá no capítulo 9, quando ele estava confessando os seus pecados, quando ele leu o livro de Jeremias, para que Deus pudesse restaurar o seu povo, né? Então ele dizia: nós pecamos. Nós pecamos. Então, irmãos, é uma vergonha. Eu falo isso com uma tristeza tão grande que dá vontade de chorar, quando a gente olha o que o cristianismo se tornou de maneira geral. A forma de clérigo hoje é a mesma forma papal, só que as nossas idolatrias são piores do que as idolatrias católicas. Você vê algumas pessoas que adoram imagem, nós adoramos pessoas, nós veneramos pessoas, nomes, entende? Nomes. O católico, ele vem de indulgência, lote lá no céu, nós vendemos aqui na terra mesmo. Eu não posso dizer que isso é a igreja do Senhor, irmãos. Eu digo para vocês, pode ter o nome que quiser, eu não acredito que isso aí é a igreja do Senhor. Eu sou sincero em dizer para vocês, eu me recuso a ver esses movimentos da cristandade hoje aí e chamar isso da igreja. Eu chamo vocês de igreja, eu chamo vocês, nós. Mas para mim isso aí é muito pior do que o catolicismo, muito pior. Essas campanhas loucas, cristãos que eles são manipulados, e falo para vocês, eles não são inocentes. A vergonha que hoje aparece nas redes nacionais, nos jornais, os absurdos, isso não tem a ver com a igreja do Senhor. Para mim isso aí, olha, eu ouvi muitas pessoas interpretarem o capítulo 18 de Apocalipse, 17 de Apocalipse, dizendo que aquela Babilônia lá é o catolicismo. Longe de ser, é o cristianismo degradado, onde a palavra diz, lá no capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu. O povo de Deus não está no catolicismo, o povo de Deus está no cristianismo degradado. O cristianismo degradado é muito pior do que o catolicismo. Falo para vocês, irmãos, me perdoem, mas comparar o cristianismo e o catolicismo, nós somos, de maneira geral, a cristandade hoje é muito pior do que o catolicismo degradado. Sinceramente, irmãos, me perdoe a franqueza. Me perdoe, irmão. Glória a Deus. É isso. A última mesmo? Agora a última mesmo. Vamos lá, vai encerrar, irmãos. Como consigo discernir se o que eu estou fazendo é ou não a vontade de Deus? A sua resposta está na pergunta. Você precisa discernir, né? Eu não tenho como discernir isso para você, mas talvez isto, ou esta pergunta está inserida em Romanos 12. Você precisa ir aos pés do Senhor. Você precisa saber se a sua vida, em primeiro lugar, não é o seu serviço, se a sua vida está sendo uma vida correta diante do Senhor, porque uma vida correta gera um serviço correto. Então a gente quer checar o serviço, mas não checa a vida. Eu vou te dar um conselho de amor. Não se preocupe se o seu serviço é ou não a vontade de Deus. Pergunte para você mesma e responda diante do Senhor, aos pés do Senhor: será que eu estou vivendo uma vida correta para Deus? Porque se você está vivendo uma vida correta diante de Deus, vai ser muito fácil você entender se o que você está fazendo
agrada ao Senhor. Então, antes do Senhor querer o que você faz, Ele quer você. Lembra Jesus dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, a primeira coisa que o Senhor quer ganhar de nós é os afetos. Então, os seus afetos foram ganhados pelo Senhor. Lembra de Marta? Marta queria fazer coisas para o Senhor. O Senhor recebeu o que Marta está fazendo, o Senhor não aprovou, porque Marta estava fazendo tudo de forma estressada, mentalmente perturbada, que está no texto grego. E Maria, o que Maria fez? Ela foi aos pés do Senhor. Vamos equilibrar isso aí? Então eu vou te ajudar. Seja Maria por dentro e Marta por fora. Aí você vai ser um cristão adequado. Tá bom? Primeiro seja Maria por dentro e Marta por fora. Aí você vai agradar o Senhor. Tá certo? Glória a Deus, glória a Deus.